Olá! Oi, cinética química. Então vamos ver o que estudamos em cinética química. Então, cinética, cine, lembra da cinemática? Então está relacionado com movimento, velocidade. Então é isso que nós vamos estudar em cinética química. É o que? Velocidade das reações. Como assim velocidade das reações? Velocidade com que as reações ocorrem. Como o oxigênio vai se ligar ao hidrogênio, vai se transformar em uma molécula de água. Então, por exemplo, nós vamos fazer isso tudo. Ou ao contrário, quando faz uma eletrólise, decompomos a água, pegamos a água e transformamos em oxigênio e hidrogênio. Muito bem, mas vamos primeiro ver o seguinte fundamento. Entender o que é velocidade. Lá da física, a velocidade é dado por variação do espaço, ou espaço percorrido, dividido pela variação do tempo. Então, estava lá, variação do espaço, representado por S, dividido pela variação do tempo. Por exemplo, 50 metros em 10 segundos, então, tinha lá 50 metros percorridos em 10 segundos, dava uma velocidade média, no caso, né, velocidade média de 5 metros por segundo. Muito bem. Nas reações, agora nós vamos ter quantidades. Como assim? Quantidade que reagiu por tempo. Então, a velocidade média das reações, nós vamos dividir uma quantidade que, dividido uma quantidade, uma variação de quantidade, ou uma quantidade, dividido por um tempo que essa quantidade transformou. Como assim quantidade? Quantidade de composto, quantidade de elemento, e essa quantidade pode ser representada, então. A quantidade pode ser representada como? Em massa, que pode ser expresso em grama, normalmente, podemos usar quilogramos, mas podemos usar algum submúltiplo aí, miligrama. Então, massa, pela quantidade medida em balança, massa. Então, nós temos lá tantas gramas de um sal se transformou, então, aí, em algum tempo. Então, nós vamos usar massa dividido por tempo. Muito bem, o que mais que a gente pode usar para medir esta quantidade? Nós podemos usar volume. Normalmente usamos para gases. Então, vamos usar volume para gases. Tantos litros de um gás se transformaram em tanto tempo, ou houve uma liberação de um gás numa reação. Qual reação? Combustão. Se acender um pavio de fósforo, então você está transformando alguma coisa em calor, em cinza e em gás. Então, o volume, que quase sempre nós vamos usar o litro, podemos usar, às vezes, ml também. Metro cúbico? Pode ser também. Então, medidas de volume. Então, massa, volume, esta quantidade pode ser quantidade de matéria. E como que é medido quantidade de matéria? Em mol. Então, nós vamos ter lá tantos mol. O que é mol? Mol é aquela quantidade de matéria representada por uma contagem direta. Aquele número lá, um mol de matéria é 6,03 vezes 10 a 23 unidades do que esteja fazendo. Então, aqui é quantidade de matéria, a quantidade representada por volume, massa e quantidade de matéria em mol. Muito bem, podemos ter ainda em concentração, que nós vamos ver, detalhar mais à parte. Então, cinética química, nós vamos estudar a velocidade das reações. E nós podemos ter em massa, em volume ou em mol. A princípio, nós vamos trabalhar esses detalhes. Então, aí vamos ver um exemplo aqui. Vamos entender isso e já revisar alguma coisinha. Então, olha, o que nós temos aqui? Uma reação. Como é o nome dessa reação? Combustão do etanol. Esse é o etanol. Etanol, esse nosso álcool aí, dos postos aí. Coloca no carro, né?
Muito bem. Álcool mais oxigênio. Então, para haver uma combustão, o que é a combustão? Queima, botar fogo, combustão. Então, preciso de oxigênio. E aqui, antes da reação. E aqui, depois da reação, no que se transforma. Então, quando você queima etanol, você libera energia e, além da energia produzida pela queima, você vai ter produção de CO2, gás carbônico, e água. Interessante, não é isso? Você coloca fogo no álcool e produz uma quantidade de água também. Muito bem. Antes da reação, nós temos os reagentes. Muito bem, esses são os reagentes. Depois da reação, nós temos os produtos. Então, os reagentes se transformam no produto, liberando ou absorvendo energia. Depois nós vamos ver no nosso estudo mais à frente, que tem um nome específico para cada uma dessas reações. A que libera e a que absorve energia. Muito bem. Os reagentes vão se transformar no produto. Muito bem. Então, isto aqui vai sumir. A gente diz que os reagentes ocorrem um consumo. Muito bem. Consumo. Você consome os reagentes. E o produto, nós vamos ter uma produção. Então, produto, produção. Vamos dizer assim, você produz esses dois compostos aqui. Então, neste caso aqui, agora vamos ver esses númerozinhos em vermelho, quer dizer o quê? Quer dizer o balançamento, a quantidade molar, o mol de cada um. Então, o que quer dizer isso aqui? 1 mol de etanol com 3 mol de oxigênio. Então, quando eu tenho 1 mol de etanol, eu preciso de 3 mol de oxigênio e vai resultar em 2 mol de gás carbônico e 3 mol de água. Então, aí, esses são os quantitativos em mol, quantidade molar, de cada um dos compostos. Os compostos consumidos e os compostos produzidos. Vamos fazer um número hipotético aqui. Vamos dizer que nós temos aqui 20 segundos. 20 segundos para ocorrer esta combustão. Vamos que leva para queimar essa quantidade de álcool aqui, 1 mol de álcool. Vamos supor que levam 20 segundos para queimar esse 1 mol de álcool. Isso é hipotético, né? Só para ver o cálculo. Então, o que nós podemos calcular aqui? Eu posso calcular qual a velocidade de consumo, velocidade molar. Qual a velocidade de consumo do álcool? Qual a velocidade de consumo dos reagentes? Qual a velocidade de consumo do oxigênio? Ou posso calcular uma velocidade de produção do CO2 por 3. Como é que eu faço isso? Então, já sabemos que reagente, produto, consumo, produção. Então, vamos acrescentar uma pergunta aqui, uma questão. Número 1. Qual a velocidade de consumo etanol álcool? Isso, etanol. Não tem nenhuma observação, eu tenho 1 mol que leva 20 segundos. Então, aquela velocidade, quantidade por tempo, a quantidade agora, estou fazendo uma velocidade molar, 1 dividido por 20. 1 mol dividido por 20 segundos. E faz lá a continha. 0,05 mol por segundo. Então aí calculei uma velocidade em mol. Muito bem.
Posso fazer número 2. Qual a velocidade de produção da água? Ou formação? De formação da água. Então, como eu vou calcular isso? Velocidade de formação da água. Vou formar água. Quanto de água eu tenho? É só olhar aqui. Tem 3 mol de água depois de ocorrida a reação total, que leva 20 segundos. Então, eu vou ter que a velocidade de formação da água. Preciso estar repetindo isso? Não. Só que a quantidade pode variar. 3 mol em 20 segundos. Então, velocidade de formação da água vai ser... Aí eu faço a divisão. 3 dividido por 20 dá 0,15 mol por segundo. Então aí fizemos um exemplo, 2 exemplos de velocidade relacionado com velocidade molar, Quantos mols formam ou quantos mols consomem por uma quantidade de tempo. Vamos ver agora um outro formato, usando o mesmo exemplo. Vamos fazer um outro cálculo.